P. Diddy sempre foi um dos homens mais cruéis e sujos da indústria da música. Seu envolvimento em várias mortes misteriosas, como a de Tupac e Big, fizeram o mundo inteiro o temer. E suas atitudes perversas atraíram diversos comparsas para os seus esquemas doentios de abuso e humilhação de mulheres. Mas, em toda essa indústria nojenta, existia um cara que jamais se juntou a Diddy e teve a coragem de nos avisar sobre ele desde o começo. Hoje eu vou te contar porque o Eminem nunca teve medo de P. Diddy. Eu sou o Guilherme e você está no Decifra Hits. Em 2024, a internet ficou em choque quando o Eminem lançou a música Fuel. Ninguém acreditava que ele tinha tido a audácia de chamar o P. Diddy de estúpido naquela canção. Alguns disseram que ele só teve coragem de falar isso porque o Diddy, naquela altura, já estava prestes a ser preso. Mas o que muitas pessoas não sabem é que essa não tinha sido a primeira vez que o Eminem nos alertava sobre o Diddy, nem a segunda e nem a terceira. Ele já vinha nos avisando desde o início da sua carreira. Quando o Eminem começou no rap, o Diddy já estava no auge da indústria. Ele era dono da gravadora Bad Boy Records, que lançou um dos maiores rappers de todos os tempos, Notorious Big. Não só isso, mas o Diddy também era um dos produtores mais bem-sucedidos do hip-hop, então colar na gravadora dele era o sonho de muita gente. Até mesmo 50 Cent, que apesar de nunca ter sido amigo de Diddy, quase assinou um contrato com a Bad Boy Records no início da carreira. Mas no caso de Eminem, mesmo antes de assinar com Dr. Dre, quando ainda nem era conhecido, ele não demonstrava medo do magnata e já começava a lançar indiretas para Puff Daddy, como na mixtape Slim Shady Demo 97, gravada em 96. Chego na área e explodo gás de pimenta na cara do Puff. Mas para você ter uma ideia do tamanho da ousadia do Eminem, eu vou só te dar um contexto. No início dos anos 90, o Puff ainda não era tão temido quanto ele seria em alguns anos. Na verdade, o verdadeiro bicho-papão da indústria naquela época era Suge Knight, o magnata, dono da gravadora Death Row Records, que lançou rappers como Snoop Dogg e Tupac Shakur, era conhecido por muitos como o Diabo do Terno Vermelho. Não só por ser membro da gangue dos Bloods, mas também por conseguir tudo na base da violência, truculência e por trazer pânico e terror por onde quer que ele passasse, como já disse o Fat Joe numa entrevista. They was not scared of Suge Knight. They was terrified of Suge Knight. Right. Exatamente, mas o Eminem nunca foi uma dessas pessoas. Uma das provas disso foi quando Suge Knight apareceu com 30 gangsters mexicanos no set de gravação de In Da Club, como a gente contou no vídeo em que deciframos essa música. He showed up in the club video shoot. He came, it was like, Suge's outside! Suge's outside! Everybody like, he was running, dropping shit, like, man, everybody going, I'm in front of the camera like this. Pois é, todo mundo vazou, mas o Eminem não deu nem um passo para trás. Muito pelo contrário, ele foi diretamente até Suge para confrontar ele. I was bugging because I seen this when I knew Eminem was real. He's like, I don't give a man. This is when I knew I'm like, damn, Eminem is a real. These niggas 50 outside, what's up? And then Suge just walked away. The Mexican looked kind of confused, like they didn't know what was going on. Depois desse encontro, Eminem chegou a fazer uma diss track atacando o Suge Knight. Mas como a gente contou lá no vídeo de Decifrando Like Toy Soldiers, o Dr. Dre convenceu o Eminem a ficar de fora da treta e jamais mencionar o nome de Suge Knight em suas músicas. Minhas intenções eram as melhores. Eu passei minha carreira inteira sem mencionar o... Além disso, o Dre me disse para ficar de fora, que essa treta não era minha. Foi o que eu fiz. Fiquei de fora, assistindo e rangendo os dentes. Curiosamente, em 2025, essa diss track que tinha sido banida pelo Dr. Dre há mais de 20 anos atrás, acabou vazando na internet. Era a faixa Smack You. E nela, o Eminem acusa Suge Knight, com todas as letras, pela morte de Tupac e Notorious Big. Eu considero Suge responsável pelas mortes dos dois maiores rappers que já pisaram nesse planeta. Ou seja, se o Eminem estava disposto a peitar o Suge Knight, cara, você acha mesmo que ele teria medo do Diddy? Mas os ataques contra o magnata mais nojento da indústria da música não pararam nos anos 90.
Mesmo depois de assinar com Dr. Dre e receber a orientação para não mencionar esses caras perigosos, o Eminem foi lançando disses cada vez mais pesadas contra o Diddy, como em 2000, na música Marshall Mathers, onde ele ataca Diddy e sua então namorada na época, Jennifer Lopez, dizendo pra ela: "Sua vadia fútil, sai de cima de mim e vai lá fuder com Puff." Puff Daddy, hoje conhecido como P. Diddy, nunca respondeu aos ataques do Eminem. Talvez ele tenha o visto como um cara insignificante demais na época, o que pode ter sido um erro gravíssimo de cálculo, já que, no início dos anos 2000, o Eminem explodiu nas paradas musicais, alcançando o topo do estrelato e recebendo o primeiro Grammy da sua carreira. Aliás, em 2003, quando o Eminem ganhou o Grammy de melhor álbum de rap, adivinha quem ficou responsável de entregar o prêmio para ele, gerando uma situação constrangedora. This is a tight one. And the winner is Eminem, The Eminem Show. Yes, sir. Yo. Diante das câmeras, quando perguntado sobre o Eminem, o Diddy fazia questão de reconhecer o talento do rapper. Numa entrevista com a revista Rolling Stone, em 2003, Diddy disse o seguinte: "É claro que o Tupac e o Big estão num outro patamar, mas acho que o Eminem está lá em cima junto com os melhores MCs. Só que o Eminem nunca comprou essa simpatia do Diddy. Enquanto o Diddy tentava apaziguar a fera com elogios na imprensa, o magrelo sombrio continuava mantendo distância, como se já soubesse que se misturar com Bad Boy não era boa ideia. Apesar disso, eventualmente, o caminho entre os dois acabava se cruzando. Lembra que eu falei que o 50 Cent quase assinou com a gravadora do Diddy lá no início dos anos 2000? Então, o negócio não rolou e o 50 acabou assinando com Eminem e o Dr. Dre, um dos maiores inimigos do Puff. Com a explosão do 50 Cent na indústria, o Diddy percebeu que tinha perdido a oportunidade de assinar um dos maiores nomes do rap, o que pode ter gerado nele um sentimento de cobiça muito perigoso. Com o passar do tempo, parecia que a relação entre eles ia se limitar a indiretas e afastamento, sem nenhum confronto direto. Mas tudo isso mudou em 2015, quando foi lançado um documentário chamado Murder Rap, no qual um detetive aposentado da polícia de Los Angeles, chamado Greg Kading, apresentou uma investigação completa sobre a morte de Tupac e Big. Kading revelou que um homem chamado Keefe D havia confessado a participação no assassinato de Tupac e que o mandante do crime, que teria pago $1 milhão pela cabeça do rapper, era P. Diddy. Aliás, eu já contei toda essa história em outro vídeo aqui do canal, que eu vou deixar na descrição. O fato é que, a partir daí, o 50 Cent nunca mais parou de hostilizar o Diddy, e no seu Instagram frequentemente reforçava essas acusações sem medo das consequências. I told you can't trust these niggas. Now Puffy done killed Tupac, man. Com Eminem e o 50 Cent claramente se juntando contra Diddy, o magnata sentiu que precisava reagir. Mas, covarde como sempre, ele não fez isso de forma direta. Ele deixou um dos seus soldados da Bad Boy atacar o Eminem e, com isso, acabou cometendo um erro gravíssimo. Machine Gun Kelly, também conhecido como MGK. Na época, ele era um artista assinado pela Bad Boy Records, a gravadora do Diddy. O MGK lançou uma diss track chamada Rap Devil, atacando o Eminem. Hello Marshall, my name's Coulson. You should go back to recovery. Para quem conhece o magrelo sombrio, um cara que não tem medo nem da própria mãe, sabe que atacar ele pode ser a pior e última decisão da carreira de um artista. E a resposta do Eminem, mano, foi devastadora. A música Kill Shot. O título da canção já diz tudo: Tiro pra Matar. E quem morreu aqui foi a carreira do MGK. Pra você ter uma ideia, o Eminem esculachou tanto o MGK nessa música que o cara desistiu de cantar rap e virou cantor de música pop depois dessa. Muitas pessoas nunca nem tinham ouvido falar de MGK e só ficaram sabendo dele porque o Eminem respondeu em Kill Shot. Aliás, é justamente sobre isso que o Eminem zomba do MGK numa das linhas mais pesadas da música, dizendo: It's your moment. This is it, as big as you're gonna get, so enjoy it. Had to give you a career to destroy it. Esse é o momento em que você será mais famoso. Aproveita. Eu tive que te dar uma carreira para que eu pudesse destruí-la. Muita gente acha que o Eminem só respondeu porque o MGK chamou a filha dele, Hailey, de gostosa. E sim, isso com certeza pesou. Mas aqui, o buraco era mais embaixo. Eminem viu ali
a mão do Diddy tentando atingir ele através de um fantoche. Presta atenção no que ele diz no final da música. O Eminem não tá falando com o MGK aqui. Ele tá mandando uma mensagem direta pro chefe dele. Kelly, o dia que você lançar um hit, vai ser o dia que o Diddy admitir que mandou matar o Tupac. Mano, tem noção do peso que foi isso? Na época, toda essa sujeira do Diddy ainda não tinha nem vindo à tona. A maioria das pessoas ainda conheciam ele só como o cara lá da música Last Night. A reação da internet foi tão intensa que a música bateu 38 milhões de visualizações em 24 horas. O maior lançamento de hip hop da história do YouTube e a terceira maior estreia entre qualquer tipo de vídeo na plataforma. Nos últimos segundos da música, o Eminem diz: And I'm just playing, Diddy. You know I love you. Tô só brincando, Diddy. Você sabe que eu te amo. Mas vamos ser sinceros, né? Ninguém acreditou nesse tô brincando. O Eminem usou a clássica tática do bobo da corte. Falar a verdade mais dolorosa em tom de piada. O Eminem sabia exatamente onde ele estava pisando. Ele sabia que o Diddy não podia processar ele por difamação, porque num processo desses, a verdade teria que ser investigada. E a última coisa que o Diddy iria querer era alguém investigando a morte do Tupac. Nas entrevistas, o Diddy era frequentemente perguntado se essa acusação era verdade, e o magnata sempre desconversava com um certo grau de irritação. Now it was this documentary that claimed, which we know wasn't true. Yeah, check this out. We don't talk about things that are nonsense. We don't even entertain nonsense, my brother. So we're not even going to go there with all due respect, but I appreciate you as a journalist asking. Thank you. Por décadas, o Diddy foi protegido pelo silêncio. Nos bastidores, todo mundo sabia que o cara era perigoso, mas ninguém tinha provas concretas. Até que tudo isso mudou em 2023. Naquele ano, diversas mulheres vieram a público com acusações de agressão e abuso sexual contra Diddy. O caso mais conhecido foi o da sua ex-namorada Cassie, dona do clássico hit Me and You. Cassie foi aos tribunais alegando que passou anos sendo espancada, dopada e até mesmo estuprada por Diddy e diversos outros homens contratados por ele. Até mesmo um vídeo de uma dessas agressões acabou vazando na internet. E muitas outras mulheres se uniram à causa, o que deu ainda mais credibilidade ao relato de Cassie. Para piorar a situação do Diddy, o Kef D acabou sendo preso depois que ele lançou um livro chamado Compton Street Legends, onde ele falava abertamente sobre sua relação com Diddy e reforçava que o magnata ofereceu $1 milhão para matar Tupac, mas que nunca o pagou. Chegamos em 2024. Diddy ainda não estava preso, mas o seu império já estava prestes a desmoronar. Enquanto o mundo se chocava com as denúncias de abusos, festas bizarras e com os vídeos de agressão, adivinha onde estava o Eminem? Pois é, trancado no estúdio, só afiando a faca para dar o golpe final em P. Diddy. No dia 13 de julho, apenas 2 meses antes da prisão do magnata, o Eminem lançou o álbum The Death of Slim Shady. E em diversas faixas, ele ataca Diddy de formas cada vez mais pesadas. Em Bad One, ele fala sobre as famosas festas brancas, dizendo: Te ofender é o que eu gosto de fazer, é só um pretexto para ferrar com você. Parece com algo que o Puff faria numa festa com Aaron Hall. Detalhe: Aaron Hall é um dos caras que teria estuprado uma mulher chamada Lisa Gardner junto com o P. Diddy numa das festas brancas, segundo uma denúncia da própria Lisa. E ainda na mesma música, o Eminem lembra de um outro episódio bizarro envolvendo o Puff. Eu sou uma bomba, aviso ao Puff. Vou explodir igual o carro do Kid Cudi na frente da casa dele, onde os amigos dele estão. Aqui, o Eminem está fazendo referência a um atentado que aconteceu em 2012, quando Diddy literalmente explodiu o carro do rapper Kid Cudi com um coquetel Molotov, depois que soube que o rapper estava saindo com Cassie, num período em que ela e o Diddy estavam separados. Aliás, a gente já falou sobre isso no vídeo sobre a maldição da Bad Boy, que eu também vou deixar o link aqui na descrição. E o massacre do Eminem continua. Na faixa Antichrist, o Eminem fala sobre o vídeo onde o Puff aparece espancando a ex-namorada dele, dizendo: Provavelmente, ela correu do quarto, levando o consolo dele. Ele tentou chutá-la e a mandou devolver aquilo para a bunda dele. Mas as linhas mais pesadas, sem dúvidas, vêm da música Fuel.
R-A-P-E-R, got so many essays. He didn't just spell the word rapper and leave out a P, did he? E aqui tem um jogo de palavras muito inteligente. Se liga nessa genialidade. Quando o Eminem diz, eu sou como um rapper, ele soletra essa palavra de forma errada, faltando uma letra P. Ou seja, ele soletrou rapper, que significa estupro. Logo em seguida, ele diz que tem muitas essays, que significa redação, referente à habilidade de escrita dele. Mas essay também soa como SA, que é uma sigla para Sexual Assault, abuso sexual. E no final, ele diz, peraí, ele não acabou de soletrar a palavra rapper e deixou de fora uma letra P, deixou? Só que essa última pergunta ele pronuncia de forma rápida, para que ela soe exatamente como o nome de quem ele quer aniquilar aqui. Ou seja, o Eminem basicamente chamou o Diddy de estupro, usando um jogo de palavras genial que nenhum advogado consegue derrubar, mas que todo mundo conseguiu captar. E logo em seguida, ele continua. Descansem em paz, Biggie e Tupac. Vocês dois deveriam estar vivos, mas eu não quero arrumar briga com ele, porque senão ele pode mandar me matar, igual mandou que o Kef D fizesse. E a pergunta que fica é, por quê? Por que o Eminem é o único que pode falar tudo isso e sair ileso? Por que o Diddy, que explodia o carro dos outros e acabava com vidas, nunca tocou num fio de cabelo do magrelo sombrio? A resposta é simples. O Diddy operava através de segredos. O poder dele vinha de ter sujeira sobre as pessoas. Ele convidava as pessoas para aquelas festas nojentas dele, gravava tudo e depois ninguém podia falar nada. O Eminem, ele nunca foi nessas festas. O cara é um recluso. Ele vai do estúdio para casa, da casa para os shows, e não vive o glamour sujo de Hollywood. Então, quando você não deve nada para ninguém, quando você não tem o rabo preso, você não tem medo. O Diddy é um vampiro que se alimenta da vaidade dos artistas podres que querem ser famosos a qualquer custo. E o Eminem nunca foi um desses caras. O mais sinistro é que o Eminem teve a audácia de enfrentar um cara que não só é um predador sexual, mas também um verdadeiro psicopata, conhecido por literalmente sumir com quem entrasse no caminho dele. E eu não tô falando só da morte do Tupac e do Big. Vários outros artistas que cruzaram o caminho do Diddy tiveram mortes misteriosas e enigmáticas. Alaia, Left Eye e até mesmo Michael Jackson são apenas alguns exemplos. Mas seria isso só uma trágica coincidência ou se trata de uma verdadeira queima de arquivos escondendo algo muito mais sujo? A gente já contou toda essa história nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima. Muito obrigado pela sua companhia e te espero no próximo vídeo.